Então, de novo, boa noite. Então, Ana Caroline Melo dos Santos, doutoranda em Ciências da Saúde na área de concentração, epidemiologia e etiopatogenia das doenças humanas pelo Instituto de Pesquisas Biológicas e de Saúde da Universidade Federal de Alagoas, com período de sanduíche na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Ciências da Saúde pelo ICBS da UFAL, especialista em genética e genômica pela Sociedade Brasileira de Enfermagem em Genética e Genômica, pós-graduanda em Cardiologia e Hemodinâmica, graduanda em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, membro do Laboratório de Biotecnologia e Inovação em Saúde e Laboratório de Biologia Molecular e Expressão Gênica, membro do Grupo de Pesquisa Biomarcadores e Monitoramento em Saúde, e atualmente desenvolve estudos com ênfase em revisão sistemática, com sem meta-análise, cardiologia, câncer, doenças infecciosas, saúde adulta, saúde do trabalhador rural, polimorfismo genético e comorbidades psiquiátricas e o uso de substâncias psicoativas. Então, com a palavra, Ana Carolina. Bem, muito obrigada, Isabelle, pela apresentação e também pelo convite de poder conversar um pouco com vocês sobre um assunto que eu gosto muito. Quando a Isabelle comentou que eu apresentei ela esse mundo, esse meio, eu fiquei bem contente, porque é algo que eu gosto muito de fazer, né? Não é só pela questão de publicação, mas pelo aspecto de nós podermos incorporar mais conhecimentos na nossa prática, que é o que a gente vai acabar discutindo, basicamente, em torno de toda a minha apresentação. Gostaria de saudar todo mundo que está aqui, e eu fiquei muito curiosa em relação, inclusive, ao nome da liga de vocês. Eu acho que eu nunca tinha visto uma liga com enfoque na pesquisa científica, e eu parabenizo muito vocês por essa iniciativa. Não sei qual é da Bahia, é de aqui de Alagoas, de onde é a liga? Boa noite, Ana. Quem fala aqui é o Wesley. Eu estou um pouco ausente aí, por conta aí de saúde mesmo, e eu estou deixando aí a palavra com a nossa diretora científica, mas a nossa liga é daqui da Bahia mesmo, do Sim. interior da Bahia, Feira de Santana, uma instituição chamada UNEF, tá bem? E Oh. essa iniciativa começou com o Félix, que hoje é o nosso padrinho, ele até se encontra mesmo aí na nossa reunião, tá bom? Tá certo. E aí, gente, parabéns mesmo por essa iniciativa. É culto sobre esse nome, né, voltado para uma liga acadêmica, e isso é muito importante, porque às vezes as pessoas elas diminuem muito o fato de nós estarmos produzindo um artigo científico, de nós estarmos lendo um artigo científico, porque acredita que é algo que não deveria ser aplicado na nossa prática. E mal sabem, né, essas pessoas, que é um grande erro, que é uma grande incongruência enquanto profissionais, né, da área da saúde, das humanas, das exatas, enfim. E aí, antes de começar mesmo a contextualizar, eu gostaria de saber quais são as profissões que nós temos aqui na Liga. Podem colocar no chat se quiserem. Podem ficar à vontade para colocar no chat. Eu queria saber quais são os cursos. Biomedicina e farmácia, somente. Pronto, maravilha. Já começo a raciocinar também alguns detalhes aqui. E a biomedicina e a farmácia são duas áreas que demandam muito de conhecimento, e o conhecimento atualizado, ele provém justamente de um artigo científico. E eu fui muito feliz na minha graduação no sentido de ter alguém para poder me guiar, porque a maioria das pessoas, quando graduam, elas têm uma grande dificuldade de entender a complexidade e a importância de um artigo científico. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Ele tem um nível de complexidade, mas que esse nível de complexidade ele pode ser diminuído, bastando, claro, nesse momento a gente ter um senso de foco, de discussão, para que a gente possa tanto construir como também realizar sua leitura. E, claro,
é algo que a gente precisa estar a todo momento tendo o hábito de realizar leitura, porque nós, enquanto profissionais que estamos na área de saúde, independente da sua formação, sim, na farmácia, nós precisamos nos atualizar quando nós estamos até porque a gente aplica os conhecimentos que são publicados recentemente na nossa prática. Então, hoje nós temos práticas que vivenciamos a todo momento de alguns profissionais que eles realizam na assistência, por exemplo, e que há muito tempo está desatualizada, porque as evidências, que a gente vai discutir um pouco sobre isso também, elas nos dizem que aquele tipo de procedimento, aquele tipo de método, aquele tipo de formato, enfim, ele não está mais condizente com as necessidades da população. Então, o artigo científico, ele vem a resgatar esse sentido de inovar, de trazer conhecimento, e um dos maiores percalços que nós enfrentamos na prática é como fazer um artigo científico, o que é que ele representa, por que eu tenho que procurar também ter essa noção de escrita voltada para o artigo científico. Porque nós, enquanto profissionais de nível superior, nós retratamos o conhecimento publicando ele. Nós, enquanto profissionais de nível superior, temos uma responsabilidade que não é só questão científica, mas também social, de publicar os nossos resultados. Sejam eles de artigos de revisão, de pesquisa, enfim, como a gente vai discutir daqui a pouco. Então, Isabela me deu um grande desafio, na verdade, de discutir com vocês sobre o que é um artigo científico e qual a sua importância na vida acadêmica. Ora, pode parecer uma questão óbvia. É importante, sim, mas qual o nível de importância para nós enquanto profissionais? Tem muita gente que dissocia, né, o fato de nós já sermos profissionais e estamos na assistência e temos a necessidade de um artigo científico ou a discussão de um artigo científico, ou mesmo entender se aquele artigo científico tem evidência suficiente para ser aplicado na prática. Então, eu quero começar contextualizando que nós entendemos o que é um artigo científico, faz com que nós consigamos aplicar a melhor forma de prestar assistência a esse paciente, a melhor forma de conduzir as evidências relacionadas ao nosso paciente, à nossa coletividade. E eu trazendo, né, um pouquinho para vocês, enquanto biomédicos e futuros, né, biomédicos e farmacêuticos, ser publicado. Até porque, embora as áreas sejam distintas, métodos diagnósticos estão sendo formulados a todo momento, inovações científicas relacionadas à área estão sendo formuladas a todo momento, bem como novos extratos, por exemplo, de substâncias, também estão sendo desenvolvidas a todo momento. E até que chegue no mercado, teve todo um contexto de estudo desenvolvido e até uma publicação, tá bom? Então, a relevância na nossa vida acadêmica gira em torno do sentido de nós precisarmos nos atualizar no campo do estudo para que a gente possa aplicar da melhor maneira possível e diminuir os problemas da nossa prática. Então, uma definição bem particular, que essa daqui eu vou ser bem sincera com vocês, eu busquei lá no Google para a gente só ver. Qual a definição que o Google traz em relação ao artigo científico? Ele diz, né, unificando várias bases, que é uma publicação. Então, o artigo científico, ele é uma forma de divulgação de um trabalho, é a forma de divulgação de uma pesquisa que foi desenvolvida. E essa pesquisa, ela pode ter sido feita por 10 anos, 5 anos, 2 anos. Se for uma revisão que hoje está um pouco mais possível de ser publicada de maneira rápida, né, mais rápida um pouco, então é um tipo de artigo que a gente consegue publicar entre 8 e 9 meses, é o período que consegue trabalhar nesse sentido para que seja feita uma boa revisão da literatura. Então, é uma forma de divulgação de um aspecto científico, de uma evidência científica, de autoria declarada. Como assim? Então, é um indivíduo ou um grupo de indivíduos que assinam aquela publicação. E aqui eu quero trazer uma ênfase em relação a que a gente pode estar, infelizmente, vendo bastante, que é uma prática de... desculpa aqui, gente, deixa eu permitir a entrada de uma pessoa aqui.
que é uma prática que, às vezes, a gente pode estar identificando na academia, ou mesmo nos profissionais da assistência. Quando vocês pensarem em publicação com autoria declarada, ou seja, você tem ali uma lista de autores, todos eles devem ser os responsáveis por essa publicação. Então, eles sabem o que está ali sendo escrito, eles concordaram com tudo que está escrito. Por quê? Eu falo isso, porque eu comento isso. Muitas pessoas querem estar dentro de uma publicação sem realmente trabalhar. E eu levo isso do contexto da minha graduação. Por exemplo, nenhum artigo que eu tenho publicado, eu não sei o resultado dele. Eu faço questão de entender desde a concepção da sua ideia, trabalhar nesse sentido, até porque é muito falta de ética, de certa maneira, no meio acadêmico, você tem um trabalho que você não sabe qual foi o resultado principal, qual foi a evidência publicada, o que refletiu isso na assistência, ou na pesquisa, ou no ensino. Então, é algo muito sério, gente, porque você pode estar dizendo, por exemplo, que o mar, ele é verde, e você nem sabia disso. E se alguém um dia acreditar que a sua hipótese ela não é condizente com a realidade, não reflete bem, ou que você tem problemas na sua publicação, é um cenário muito feio, de certa maneira, você não saber o que é a publicação, você não entender como foi feito. Então, o ideal é que todos nós, em relação ao artigo científico, participemos de maneira igualitária, e não que, vou botar o nome de fulano porque ele é mais legal, ou porque eu estou devendo alguma coisa a ele, ou algo do tipo. Isso é muito antiético. Então, a gente precisa ter um feedback entre todos os autores que estão ali naquela publicação. Então, geralmente, por isso as revistas colocam limites. Elas inserem que as publicações devem ser com 6 ou 8 autores, com exceção de artigos que a gente chama de multicêntrico. É um artigo que foi desenvolvido, por exemplo, em várias capitais e várias cidades que dependavam de uma temática comum. Então, o artigo científico ele é uma publicação, é uma forma de divulgação de resultados de pesquisa, com autoria declarada, que apresenta e discute ideias. Então, você está apresentando resultados, métodos, enfim, e discutindo também com o que já tem sido publicado sobre aquele tema. Então, a gente pode publicar ideias, existem alguns tipos de artigo que são chamados de comentários, eu citei também lá na frente, a gente discute um pouco, para vocês entenderem o que é. A gente pode estar publicando também métodos, técnicas, processos e resultados. E também nós podemos estar publicando evidências relacionadas ao... E aí, dependendo da área de conhecimento, obviamente, né, a gente tem uma disseminação maior em relação à publicação. Então, o artigo científico ele é vital na nossa prática, porque nos resgata o que mais, de novo, existe sobre aquele tema, nos diz como nós podemos estar nos comportando diante de determinadas situações. Bem como, por exemplo, nós que somos da área de saúde, existe uma área que é comum entre enfermagem, medicina, farmácia e biomedicina, que é a genética, e é o que eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de... A genética, ela tem uma proporção gigantesca na nossa prática, porque a gente consegue fazer um rastreamento de suscetibilidade na população, e quando a gente estuda, é muito interessante porque a gente sabe que cada população tem um perfil genético diferente, e é o que enfatiza muito mais ainda a gente estar publicando sobre o aspecto genético nas populações. E a evidência hoje nos diz que a genética é muito particular no desenvolvimento de patologias. Quando eu comecei a conhecer a genética, inclusive, foi algo que eu disse, poxa, será que realmente é isso que eu quero? Mas aí me veio um grande fruto, que foi justamente a minha especialização em formato de prova de título, por todo isso, né, que eu tive. E eu vi, gostei, adorei pesquisar, e aplico muito, inclusive, na minha prática, enquanto profissional. E como que a gente consegue, então, ter uma base, ou então saber onde é publicado um artigo científico? Tem muita gente que ainda diz assim, eu já publiquei artigo científico. Ora, artigo científico, ele é diferente de um resumo expandido, que também é uma forma de publicação, e é diferente de resumo simples, que é outra forma de publicação, tá? Por quê? Resumo simples e resumo expandido são formas de publicação de resultados que pode ser de maneira parcial.
Agora, o artigo científico ele é publicado em revista científica, ou também chamado de periódico. Essas revistas, esses periódicos, eles são inseridos em algumas bases ou bancos específicos. E na nossa área de saúde, nós temos algumas particulares, tendo variações de acordo com as profissões. Então, como nós temos aqui alunos na farmácia, que comumente nós usamos para buscar artigos científicos da nossa prática. Então, geralmente, a gente identifica artigo científico na Biblioteca Virtual em Saúde, e essa biblioteca, ela é um banco propriamente dito. É um banco em que você tem outras bases inseridas. E ela é bem interessante porque reúne, inclusive, algumas bases latino-americanas, que a gente pode estar tendo acesso tranquilamente. Então, eu não sei se vocês já tiveram esse momento de busca em base de dados, ou se vai ser lá na frente, né? Mas esse momento de discussão sobre a importância de um artigo científico é importante para depois vocês compreenderem essa parte de busca em base de dados. E a gente sempre tem que entender também, a busca de um artigo científico deve ser em bases indexadas, realmente, né, em que você tem um periódico ali dentro dessa base. Não pode ser jogado, desculpem a expressão, de maneira aleatória em um site ou no próprio Google. Eu já vi pessoas que estão cursando o nível superior, inclusive, e dizem que, professora, eu li um artigo. Aí, quando eu vou discutir com essa pessoa, por exemplo, né, qual foi a publicação, qual foi a base que você identificou esse artigo, ele veio e me disse, por exemplo, aquele portal, enfim, há um portal que tem aí que é para publicação de notícias e publicações, diz que é de artigo científico, mas na verdade não é um artigo científico propriamente dito, é um copia e cola de algumas questões particulares da profissão, mas as pessoas acreditam que é um artigo científico. Não é mesmo. Então, o artigo científico ele tem que estar publicado por uma revista científica, ou também chamado de periódico, e esse periódico deve estar indexado em determinadas bases. E aí, a partir da indexação, da inclusão dessa revista em algumas bases, é que ela aumenta o seu nível de importância, vamos dizer assim. Existe uma classificação, inclusive, para essas revistas, que seria importante também. Existe uma discussão, porque a gente ver quais as melhores revistas, para estudar as melhores revistas também, pesquisando e publicando. Claro que revistas que são muito boas podem publicar trabalhos que não são tão bons assim. E aí são outros aspectos voltados para o meio acadêmico. Então, nós temos a BVS, nós temos o Cielo, que é uma base muito boa, ela é latino-americana, incorpora diversas revistas latino-americanas, e aí ela é muito rica. Geralmente é essa a primeira que a gente conhece numa graduação. Além disso, nós temos que entender que precisamos estar a todo momento a fim de outras línguas, em especial o inglês. Mas além do inglês, eu acho que é relevante também nós ressaltarmos que o espanhol é importante a gente ter um pouco de conhecimento, e o francês, que agora está sendo amplamente incorporado na nossa prática enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, inclusive. Existem algumas bases que estão se fortificando e são francesas, e elas estão publicando em em inglês e francês. Aqui no Brasil, normalmente, a gente publica em português e inglês. Então, nos perseguir, vamos dizer assim. Então, nós temos a PubMed, nós temos a Web of Science, que é um grupo, é uma editora, e temos a Scopus, que também é outra editora. Mas também nós temos a própria Elsevier, nós temos a Science Direct, que são outras bases internacionais muito relevantes para que a gente possa realizar essas buscas de artigo científico mesmo, evidência publicada e que foi avaliada por revisores. E aí vem uma questão, professor, de artigos científicos, qual eu escolho, né? Qual base eu escolho? É uma pergunta muito comum, mas nós precisamos também entender que todas essas bases devem ser inseridas, pelo menos essas, nas nossas buscas. Por quê? Cada uma delas tem revistas científicas diferentes inseridas, então eu posso ter revistas na BVS que são diferentes da PubMed, como eu posso ter as mesmas
Então, isso faz com que eu tenha a necessidade de englobar mais e mais bases e bancos para fazer as minhas buscas. Existe também uma grande questão. Eu pesquiso ou não pesquiso no Google Acadêmico? O Google Acadêmico, gente, cresceu muito nos últimos anos. E ele tem gerado uma relevância importante, né, muito importante na nossa prática. Então, hoje em dia, a gente também usa o Google Acadêmico nas buscas, mas isso fica a decisão daquele que está realizando essa avaliação em busca de artigo científico, tá? Mas, claro, nós temos outras bases também. Algo também que eu achei interessante trazer para vocês, o entendimento do porquê os artigos científicos eles são rejeitados. Eles são, de primeira, vamos dizer assim, eliminados daquela revista para serem avaliados. Eu sempre pulei de alegria quando meu artigo passava para a fase em avaliação, porque quando ele fica lá, só no editor, é uma ansiedade que gera de maneira, assim, bem alta, porque você começa a pensar, poxa, meu artigo está lá, o editor já observou, será que ele realmente tem interesse sobre o meu trabalho? Mas, às vezes, a gente precisa entender por que eles são rejeitados, para que a gente evite esses tipos de motivo e tenha mais chances de o meu artigo ser aceito. E aí, quais são esses pontos que a gente precisa identificar? Primeiro, o que eu estou ali escrevendo é um aspecto científico relevante para o que é necessário na minha prática atualmente? Não tem nada publicado sobre esse tema anteriormente? Ou, se eu quiser fazer uma revisão, tem revisão sobre aquele tema? Se tiver, está muito antiga? Se for uma revisão, né, que foi publicada em 2015, 2016 sobre o tema, nós estamos em 2021, talvez fazer um resgate de 2016 para 2021 seja interessante. Ou pegar o recorte de tempo de do artigo de 2015 até 2021, para tentar entender o que é que tem sido publicado. Então, eu preciso entender primeiro, o meu aspecto científico, ele é investigado para ser publicado, ele vai ser aceitável? E como eu sei isso? Estudando artigos mais atuais sobre o tema. Me dá uma ênfase se o que eu quero buscar na literatura, se for um artigo de revisão, ou se eu quero pesquisar algo com a população, ela estaria tendo uma relevância para a minha prática. Então, geralmente, os avaliadores, eles observam o aspecto científico abordado, o nível de relevância desse trabalho. Falta, tem gente que quer só aplicar um questionário, repetir o que já tem sido feito, dar o seu trabalho, trazer um aspecto original, para que ele tenha vontade, isso eu falo do revisor, porque eu também sou revisora, e que também ele traga novas evidências, e minha hipótese do autor também é avaliado. Não sei se vocês já tiveram esse momento de discussão sobre o que é uma hipótese. Então, você faz uma pergunta anteriormente e precisa ter algumas hipóteses para responder essa pergunta. Então, essa parte envolve, inclusive, a questão de análise estatística, que é muito forte, que eles observam a todo momento. Se você fez um delineamento incorreto, ou seja, se você planejou o seu trabalho de maneira incorreta, então um revisor experiente, dedicado, ele vai observar, tá? Mas tem uma questão, nem todo estudo ele é perfeito, ele sempre vai ter algum determinado erro, né, vamos dizer assim, ou viés, mas você precisa só se ligar se o delineamento, se o desenho de estudo ele está correto para a pergunta que você formulou e para a hipótese que você está buscando ali responder. Então, eles observam muito se o desenho está condizente com a pergunta. Se está desviando de um protocolo que você construiu originalmente, ou se não está seguindo alguns protocolos que já são padronizados. Eu vou até listar aqui para vocês depois dar uma estudada, se vocês acharem interessante. Mas se estiver fora do protocolo, que é um passo a passo, um guia, um checklist, e vai te ajudar, né, a escrever esse artigo, então eles já podem rejeitar de primeira. Baixo tamanho amostral, baixo tamanho de indivíduos incluídos no seu estudo. Existem alguns cálculos a nível estatístico na nossa prática de saúde em que a gente precisa muito considerar. Nem todo mundo sabe fazer esse cálculo, inclusive. E que, se você tiver um artigo de pesquisa, né, com a população específica e necessitar fazer um tamanho da amostra, é um cálculo que é feito para saber se aquela amostra representa a população que você está investigando,
Então, se ele for muito baixo, o revisor pode rejeitar imediatamente. Por exemplo, se você tiver feito o cálculo e você precisava de 400 pessoas e você só usou 100 pessoas, então o referi ele pode considerar o tamanho amostral e que o seu estudo ele não tem evidências ainda relevantes para serem publicadas. Controle do estudo. Em que sentido? Se tudo foi feito de maneira planejada e bem organizada, inclusive. Então, cada passo a passo, se ele foi seguido criteriosamente pelos pesquisadores. Professora, mesmo na revisão, eles são bem chatinhos no passo a passo da revisão. Por isso que na metodologia de uma revisão você tem que ser muito rigoroso na sua escrita, porque a todo momento eles ficam se perguntando se está realmente aquém, né, do que deveria ser uma revisão. E, inclusive, existem alguns tipos de checklist que nos direcionam nesse sentido, para que nós estivermos escrevendo. Estatística incorreta, e aí vem aquela questão, eu não sei tão bem estatística. Gente, ninguém sabe. Eu estou terminando meu doutorado e ainda tenho dificuldade na estatística. Eu demorei muito tempo para entender como funciona esse aspecto estatístico, porque realmente você precisa estudar muito. É uma área, tem gente que faz especialização em estatística. Então, um detalhe que eu acho que é importante, e uma dica que eu vou dar a vocês é que não entende tanto bem assim de estatística, procure alguém que entenda e converse com ele, peça ajuda, porque a gente também não publica sozinho, a gente não faz tudo sozinho no artigo. Então, a gente precisa ter uma pessoa, pelo menos com experiência. Geralmente é o nosso orientador. Conclusão injustificável, como assim? Você tem resultados, né? Tem um desenho bem interessante. Você vai achar essa metodologia de alguma maneira, e a conclusão, ela não tem justificativa para ser daquela forma, de acordo com os seus resultados. Tanto é que a gente vai discutir daqui a pouco que cada um tem que ter um passo a passo e tem que seguir uma sequência lógica. Conflito de interesses também pode existir. Então, por exemplo, você pode submeter o seu artigo numa revista e acabar sendo direcionado para um avaliador que conhece alguns dos autores. E isso é conflito de interesses. Então, imediatamente ele pode rejeitar o seu trabalho. E escrita incompreensível. Por isso que a gente tem que ler e reler. Se eu tiver dificuldade com inglês, eu particularmente não domino o inglês. Eu nunca fiz curso, mas o que eu faço bastante é a leitura de artigos bons em inglês também. Eu sei o básico, né, na verdade. Estou querendo ver se eu melhoro até a questão do falar, né, do listening, tudo. Mas a escrita, ela tem que ser muito bem objetiva, direta, e ela tem que ser o que você identificou. Não tem que fazer a rodeios, entre aspas, né, para que você possa explicar um fato que você identificou no seu estudo. Então, ela tem que ser direta, objetiva, conclusiva. É isso e acabou, tá? Então, escrita incompreensível também faz com que precisam de um planejamento. Então, você, enquanto estudante, e que acredita que seja interessante ser investigado, então vai lá e vê se tem alguma coisa sendo feita, seja com seres humanos, seja com animais, ou mesmo a revisão da literatura. O problema está diretamente relacionado com o contexto que nós estamos vivendo. Hoje, muito tem sido publicado sobre a SARS-CoV, sobre o COVID. Então, é uma demanda necessária na nossa prática. Praticamente todos os periódicos do mundo abriram chamadas só para publicações voltadas para a COVID. Então, é um problema que a gente precisa ver. Claro que esse problema ele também pode ser um contexto regional e de relevância para o mundo. Por exemplo, aqui em Alagoas, eu moro em Arapiraca. E desde que eu estava na minha graduação, que nós temos lá de uma pesquisa, e foi o primeiro caso identificado no Brasil de uma doença da folha verde. É uma intoxicação pelo fumo e da nicotina também, né? Que é comum em destaladeiras, aquelas mulheres que destalam fumo. E a primeira identificação no Brasil foi na cidade que eu moro. Eu participei, inclusive, da pesquisa posterior, né? Aí a gente agora está lutando para que continue a perspectiva dessas pesquisas
né, Isabelle? Com fé em Deus vai ser aprovado o financiamento para a gente dar continuidade à nossa pesquisa aí. Sim, sim. E a partir desse problema, precisa, com fé em Deus, né? A gente precisa entender, tem alguma motivação, seja sua, seja considerando o cenário que nós estamos, né, aí envolvidos, o que se sabe sobre esse problema que você está ali identificando? O que se tem publicado sobre esse tema? Então, eu preciso saber, eu preciso planejar. E como é que eu vou responder esse problema? Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa, né, com seres humanos, eu vou fazer uma revisão da literatura. Então, hoje em dia, o que a gente estimula? Que o aluno comece a aprender a fazer revisão da literatura, para depois ele começar a pegar o fio da meada de como nós realizamos uma pesquisa científica mesmo, com seres humanos ou com animais. Porque quando você faz uma revisão da literatura, você vai estudar tudo sobre aquele tema. É essa a grande relevância de uma revisão de literatura. E aí, você também tem que se perguntar, quem vai ler o seu trabalho? Que público ele vai realizar leitura? É um público acadêmico. Então, geralmente, é quem está iniciando uma graduação, quem está finalizando, quem está no mestrado, no doutorado, no pós-doc, quem já é pesquisador. Então, vocês também precisam tomar muito cuidado, gente. Às vezes, as pessoas querem muito enfeitar a escrita, mas a escrita não é para ser enfeitada. Ela tem que ser objetiva, direta e concisa, para que todos possam realizar a leitura. Até mesmo aquele que tem pouco conhecimento, que terminou o ensino médio, aquela pessoa que sabe ler, até aquela que sabe ler, ela tem que entender o seu trabalho, se ela um dia quiser ler. Se você for explicar o seu trabalho para uma pessoa e ela entender, então você consegue passar o conhecimento. Se essa pessoa, por exemplo, que tem ensino médio, conseguir entender o que foi refletido no artigo, então você conseguiu escrever muito bem. E é isso que a gente precisa aprender também. E aí, quais são os tipos de artigo que nós temos? Uma classificação existe. Nós temos o original, que envolve pesquisa científica propriamente dita, com seres humanos, animais, experimentos, não necessariamente, né, com animais, mas in vitro, que é utilizando célula, enfim, alguns modelos. E aí eu acredito que vocês vão estudar isso mais à frente no curso, só para entender como contextualiza e como funciona. E aí nós temos também revisão da literatura, e tem diversos tipos, depende muito do que você quer abordar, e existem outros que eu vou comentar com vocês. Então, no sentido de original, o artigo, que é quando a gente submete em uma revista, ele pode estar assim, artigo original, que é a modalidade. Então, a gente pode ter um artigo quantitativo, e existem diferentes tipos de estudo a nível quantitativo. O quantitativo, ele quantifica mesmo, ele enumera e nos diz quantificações em relação ao que eu estou investigando. Então, por exemplo, existe quantitativo, né? Tem caso controle, tem o corte, tem o transversal, tem um estudo que pode ser longitudinal, que é a classificação pelo tempo. Nós temos também um estudo, deixa eu ver, o quantitativo, que é descritivo também, que é quando a gente quer diferenciar na população as frequências, basicamente, e trazer um contexto, né, de inovação na nossa prática. É bem interessante também esses tipos de estudo. Já o qualitativo é uma pesquisa em que você avalia a percepção do sujeito. Essa percepção é uma análise, inclusive, bem contextualizada, direcionada para o sentido das palavras. Então, a gente faz análise de conteúdo. E aí usa umas teorias para poder embasar, inclusive. É um tipo de pesquisa muito interessante, porque ela nos traz evidências, né, de como as pessoas são quantitativo e qualitativo, tá? E ele é bem interessante, porque ele traz uma mesclagem em que você quantifica uma questão particular naquela população e também você consegue identificar percepções do sujeito em relação ao que você está investigando. Em termos de dificuldade, o quanti-qualitativo é o mais difícil, sendo bem sincera com vocês, porque você precisa ter o domínio do quanti e do quali. Tipos de revisão, nós temos diversos, é uma grande quantidade, né, gente, se vocês pararem para observar. Então, nós temos revisão integrativa, que é um tipo de revisão que a gente começa fazendo mesmo por ela, para aprender como é que constrói. Se a gente vê
que dá para começar por uma sistemática. E eu fiz isso no meu mestrado, comecei fazendo sistemática, eu nem fui para a integrativa, eu pulei etapas nesse sentido. Fui logo para a sistemática, tive que aprender, era um pouco difícil na minha época, né? Mas hoje, mas qual seria a diferença, né? Uma revisão da literatura por si, ela tem como objetivo unir tudo que foi publicado sobre um tema. E nós temos de a revisão, além da revisão integrativa e sistemática, nós temos a revisão narrativa. A revisão narrativa é um tipo de revisão em que você incorpora todo o conhecimento sobre um determinado tema. Então você pega artigo, livro, publicações do Ministério, até publicações que não são científicas propriamente ditas, até em site você pode coletar essa informação se achar interessante. Só que a revisão narrativa, geralmente quem faz é quem tem pesquisa naquela área. Então não é todo mundo. E aí parte para que a gente possa ter a brecha de fazer Eita, gente, caiu há muito tempo? Caiu há muito tempo? Pessoal? Oi, Ana, pode falar. Eu só ver aqui. Foi... Você conseguiu me ouvir? Tá sim. Caiu há muito tempo? Não, não foi recente. Caiu quando eu estava falando o quê? Foi em qual parte? Tem muito tempo, não? Tá. Eu estava falando de revisão, então. Isso. Revisão integrativa. Tá. O áudio Então, dando uma começou a retomada, parar porque eu não sei onde foi que caiu aqui. sobre revisão. Então, a revisão narrativa... quando eu estava falando sobre revisão, né? Pronto, beleza. Deixa eu ver se está continuando a gravação aqui. Tá. Então, ó, nós temos diversos tipos de revisão, tá? Então, a revisão, por si só, ela tem o sentido de reunir a informação sobre um determinado tema que você escolheu. Né? E aí você vai afunilando. Eu gosto de citar que nós temos essas revisões mais complexas, mas nós temos outras mais tranquilas de serem feitas, para começar a lapidar o conhecimento nesse sentido. Então, existe a revisão narrativa, que é uma inicial. Então, é o tipo de revisão que normalmente é quem tem expertise em relação a uma determinada área, tá? Então, geralmente, nós que estamos em uma graduação, em uma pós-graduação, nós não seremos convidados para fazer uma revisão narrativa. Ela tende a incorporar todo o conhecimento publicado sobre aquele tema, inclusive ela coloca o que é artigo e o que não é artigo.
Até reportagem, se ela achar interessante, ela também. E aí a revisão narrativa geralmente é feita por quem tem expertise na área. Então, a pessoa que tem anos e anos. Tá, eu pensei que tinha caído novamente. Que tem anos de experiência em relação a determinada área e ela foi convidada, né, a publicar sobre aquele tema. Ou então, a pessoa que já publicou muito sobre esse tema. E aí também recebe o convite. Geralmente, revisão narrativa é convite, tá? Ou então você lança a proposta junto com o seu orientador que tem expertise na área e verifica se existe alguma revista interessada. Então, hoje a gente quer que tem uma demanda metodológica muito maior. A revisão integrativa é um tipo de revisão em que você incorpora todo o conhecimento em relação à área, mas só pode inserir artigo científico e pode ser de diversos tipos de estudo. Só não podemos incluir aqui uma revisão de literatura. Só podemos inserir dentro de uma revisão de literatura a revisão narrativa. Então, a revisão narrativa ainda a gente consegue abarcar nos nossos resultados revisões. Já na integrativa, sistemática, etc., não podemos inserir, tá? Porque nós estamos resgatando o conhecimento sobre uma determinada área. Então, a integrativa ela tem um teor metodológico rigoroso, mas não tão rigoroso quanto a sistemática. Inclusive, a sistemática ela precisa ser registrada, ela precisa ter a formulação da sua metodologia checada por um checklist, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também, um exemplozinho. Além disso, a gente tem a overview. A overview é um tipo de revisão de revisões. Então, ela faz todo um resgate das revisões publicadas sobre um determinado tema. Existe a Mapping Review, é um tipo de revisão nova. A Mapping Review, ela busca fazer um mapeamento das publicações sobre aquele determinado tema. A Scoping Review também é um Carol, tipo de revisão. Pode falar. a apresentação saiu. Saiu? Eita. Peraí, viu? Volta. Apareceu? Apareceu. Isabelle? Mandar. Tá Apareceu. aparecendo? Tá. Sim. Mandaram uma pergunta aqui. Eu posso Pronto. perguntar agora E aí, ou no final? pode? Pode perguntar. Mandaram assim: qual o tipo de artigo que você indicaria para que o iniciante pudesse desenvolver no âmbito escrita, publicação científica? Deixa eu ver aqui que travou só um pouquinho. Acho que é a minha internet. Como foi a pergunta? Qual tipo de artigo você indicaria para que um iniciante pudesse se desenvolver? Eu acho que é integrativa. Acho não. Se forem trabalhar com sentido de revisão, começar a fazer pela integrativa. Está desenvolvendo e está conseguindo trabalhar direitinho. Mas eu acho que depende muito de você. Se você tem um foco e você aceitar o desafio, então começa pela sistemática, que tem uma rigorosidade metodológica, tem vários passos. Eu confesso que eu não posso mas ela é possível de ser feita de graduação de maneira bem tranquila.
Voltou. A internet não está ajudando muito hoje. Voltou. Então, ó, como eu estava dizendo, né, eu acredito que a revisão integrativa ela é interessante, mas cabe cada um enfrentar esse desafio e verificar como poderia fazer. Eu acho que depende muito de cada um. Mas quando eu estava na minha graduação, a minha professora estimulava muito que a gente fizesse resumo científico, resumo expandido, resumo. Às vezes é melhor que a gente comece pelos resumos para poder começar depois a fazer um artigo científico. Mas se você escrever bem, para quem tem dificuldade, é bom começar assim. Mas se você escrever bem, você consegue fazer um artigo científico já na sua graduação. Eu estou até colocando aqui nos slides o exemplo de algumas alunas que da graduação elas conseguiram fazer um artigo científico, inclusive aproveitar a pandemia para as coisas boas, né, que a gente, entre nós. A pandemia teve muitos problemas. Eita, pai. Que a pandemia nos trouxe diversos problemas, mas, de alguma maneira, nos trouxe também alguns benefícios. Então, ó, deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu vou rotear. Eu não sei se eu respondi. Respondi a pergunta? Respondeu sim, Mais cara. alguma pergunta? Tá, pronto. Respondeu sim, cara. Pronto. Então, ó, a overview é um tipo de revisão em que você reúne várias revisões. A MAPE Review é um tipo de revisão em que você mapeia o conhecimento sobre o tema e traz o que eles estão publicando. Agora, a Scope Review é um tipo de revisão que a gente chama de bibliométrica. A saúde, ela incorporou esse tipo de revisão que vem de quem faz biblioteconomia, né? De quem se forma para ser bibliotecário. Então, é um tipo de revisão muito hoje solicitada pelas revistas, mas existe um porém. Para publicar uma Scope Review, a gente precisa fazer um curso pelo Instituto Joana Brits. Se vocês quiserem, eu posso passar também na Isabelle. Isabelle passa para vocês. E Gente, a internet caiu de novo. desculpa, a gente tá instável aqui a internet. Mas eu já coloquei para rotear do meu celular. Agora vai.
Então, é um tipo de revisão que está sendo muito solicitada. E aí, vocês, se quiserem, podem fazer o curso depois. É um curso que não é muito barato, não vou mentir para vocês. Mas existem enormes vantagens, né, nessa Open Review. Quando eu fui aprender a fazer revisão sistemática, primeiro eu estudei, fui fazer, sem ter feito um curso, fiz o curso para verificar se estava tudo certinho, se estava tudo ok. Além disso, existem algumas análises estatísticas que a gente pode aplicar na revisão, que é a meta-análise e a meta-síntese. São uma forma, né, que a gente incorpora de análise estatística a partir dos dados dos artigos que a gente inseriu. Então, a gente pega os dados dos artigos publicados, monta uma planilha, inclusive, e roda em alguns programas específicos, que depois eu posso mandar para vocês também. No curso que eu fiz no Sul, ele tinha disponibilizando também como mexer nos softwares e bastante, tá? E a gente tem outros tipos, que também são possíveis de serem publicados por nós, mas que alguns precisam ter convite. Por exemplo, existe uma modalidade de artigo científico chamado de short communication. O short communication é uma publicação curta, tá? Em relação a um determinado tema. Então, é quando você tem um dado inédito e precisa publicar o mais rápido possível. E aí, você não tem tempo, né, de fazer o artigo completo ou de terminar a sua pesquisa. Então, short communication serve para isso e vale como um artigo original. Carta ao editor, a gente escreve uma carta para um editor, a depender com uma crítica, com um cenário de opinião e assim por diante. Depende muito do que você está propondo. Tem também uma modalidade só de artigos de opinião, em que você é convidado para emitir opinião sobre um determinado tema, e tem um comentário. Como é o comentário? Algumas revistas científicas, elas pedem que você incorpore comentários sobre artigos que foram publicados. Eu recebi da minha prática, enquanto enfermeira, né, 2 convites para fazer de comentário de algumas publicações. E ela também pode ser contabilizada como artigo, inclusive. E aí eu estou listando aqui para vocês terem acesso depois os protocolos que normalmente nós usamos para poder escrever o nosso artigo científico para que a gente possa desenvolver a nossa pesquisa. Então, são checklists. E lá ele vem assim, o autor trabalhou esse no título, o autor trabalhou assim no seu resumo, depois que você fez a pesquisa, né? Então, é bem interessante que vocês existem, porque quando vocês forem pensar em publicar, vocês têm que verificar se tem um checklist específico para o estudo que você quer publicar. Seja ele estudo desenvolvido com seres humanos, seja ele uma revisão da literatura. Então, o Square, por exemplo, ele é um tipo de estudo, tipo de checklist em que você avalia estudos que foram aplicados com a população. O consorte também. Já o Prisma é para revisão sistemática. Então, a gente, inclusive, tem que descrever na metodologia que seguir os princípios do Prisma. O Strobe é para estudos observacionais, né? E o Corec é para estudos de ensaio clínico, se não estiver enganado. São checklists que dizem o que a gente tem que conter na nossa pesquisa, então facilita bastante. Porque quando vocês forem escrever, precisam saber se estão seguindo esses checklists. Aqui eu deixei também evidenciado para vocês terem acesso justamente aos níveis de evidência. Ou seja, quando vocês forem estudar, vocês precisam saber se aquela pesquisa ela tem um nível importante para ser aplicado na prática. Quanto maior esse nível de evidência, melhor para ser utilizado na nossa assistência, na nossa prática enquanto profissional. Por que existe essa divisão? Tem estudos que trazem um grande resgate é importante, e tem outros que têm muitas falhas, e que você teria que ponderar se vai aplicar ou não. Então, ele é dividido, inclusive, entre evidências, né, A, B, C e D. E aí eu deixei aí do ladinho os tipos de estudo. Então, o que hoje a gente tem de maior evidência são revisões temáticas de ensaios clínicos controlados randomizados. Ou seja, é um tipo de revisão sistemática de um tipo de estudo. Então, geralmente, nós, da enfermagem, biomedicina e farmácia, quando queremos publicar muito bem, a gente faz uma revisão sistemática de ensaio clínico controlado randomizado. Então, a gente só envolve artigos desse tipo na revisão.
Deixa eu ver se não está tendo Carol. surpresa. Pode falar, Isabelle. A Joelma mandou aqui no chat perguntando se existe diferença entre artigos de publicação em livro para revista. Tem sim. E eu vejo muito isso assim, né? Publicado. Publique seu artigo em um livro, né? Tem algumas editoras que estão proporcionando esse tipo de divulgação. Vejam só, gente, artigo é uma coisa, certo? Artigo é uma coisa. Quando você fala em livro, é de livro, ou compêndio de artigos. Então, se lá estiver dizendo que é um livro, então, na verdade, o que ele está querendo que você submeta é um capítulo mesmo, que também pontua para algumas seleções de residência de mestrado, de doutorado. No pós-doc também é interessante que eles observam no seu lápis, embora não pontue, porque no pós-doc eles avaliam o seu currículo, sua trajetória. É isso que eles observam. Mas para o mestrado, para uma residência, eles observam o que tem maior peso, artigo ou capítulo de livro? O artigo. E algumas seleções elas ainda dividem se é um artigo qualis A, qualis B, se é um qualis A1, A2, A3, A4, que é a nova classificação. Então, depende muito da seleção que vocês irão se propor. Eu sei que na Bahia, a seleção é bem rigorosinha, assim, nesse sentido. Eu já ouvi falar, né? Do mestrado e do doutorado. Aqui em Alagoas, eu tomo um exemplo a minha pós. Ela pede de tudo que vocês puderem imaginar, desde uma trajetória de ensino, de assistência e de pesquisa. Então, até patente pontua na minha pós. Mas na pós de enfermagem não pontua porque não é muito comum o enfermeiro estar patenteando alguma coisa. Embora com esse novo ministério, no sentido, né, de quem está na frente do ministério, eles estão dando ênfase muito grande ao desenvolvimento de patentes. Respondi? Tá. Então, inclusive, gente, tomem muito cuidado, viu? A gente, às vezes, recebe muito convite e tal. Tem algumas editoras que são muito boas, que a gente até acaba pagando a publicação, não teria problema. Mas quando vier com artigo, não. Artigo é uma coisa, capítulo de livro é outra. Aqui é um exemplo, ó. É o Strobe, que é um tipo de checklist. E é bem simples de a gente seguir. Na verdade, ele vem com cada partezinha do artigo, ou mesmo do estudo que você está planejando, e ele diz o que você precisaria estar inserindo ali, né? Então, por exemplo, no título e no resumo, aqui no Strobe, indico o desenho do estudo, ou seja, quando eu estiver fazendo pesquisa com seres humanos e for publicar o meu artigo, preciso colocar no meu título ou no meu resumo o indicativo do tipo de desenho do estudo, né, que foi ali desenvolvido, tá? Não é obrigatório estar no título. Algumas revistas estão mudando esse perfil e estão pedindo para não ter no título e só no resumo. Por isso que a gente precisa estudar o objetivo daquela revista. E aqui é um exemplozinho para vocês de um artigo que as minhas alunas de enfermagem publicaram, isso no meio da pandemia. Elas tiveram a coragem, mesmo considerando todos a própria questão de saúde mental do aluno. Então, foi algo que impressionou bastante, no sentido que a gente conseguiu fazer mesmo na pandemia, e veio justamente de um problema que elas estavam identificando com parentes, com amigos, relatos na rede social. Então, elas vieram assim: professora, olha, eu estou achando tão estranho, eu queria muito, as 4, inclusive, disseram, eu queria ter uma ideia sobre essa relação da infecção pelo coronavírus e o quanto ele tem de relação com transtornos mentais e risco de suicídio, né? Primeiro foi só com transtornos mentais, depois a gente viu a tendência também dessa questão do risco de suicídio. E aí a gente começou, não, gente, vamos ver se existe alguma coisa, porque o Covid e o coronavírus é algo muito novo. Não tem estudo sobre a SARS-CoV, não tem nada. E aí foi que a gente começou a perceber que tinha, né, alguns artigos, poucos, e aí a partir de um problema que elas identificaram na prática, isso comum da realidade delas, surgiu a ideia dessa publicação. Então, a relação entre a infecção pelo coronavírus e suscetibilidade a transtornos mentais e o risco de suicídio. Então, o que a literatura tem evidenciado? Inclusive, essa revista foi de uma chamada que eles abriram, que queriam publicar, né? E foi muito interessante, porque trouxe alguns resultados bem legais, porque elas estão aplicando até. Algumas delas estão no estágio extracurricular, e elas têm que trazer essa ênfase.
Então, aqui é só um exemplozinho também da estrutura de um resumo, que depende muito do periódico. Então, alguns, além de iniciar, né, por objetivo, pedem para ter uma então, que geralmente é uma linha que a gente escreve. Então, elas têm que seguir o objetivo, método, resultado e conclusão. Geralmente, a gente não tem no resumo de um artigo uma discussão, certo? E associado a isso também tem os descritores ou palavras, tá? Só para a gente ter ideia. Então, tem um contexto de ter uma introdução, essa Carol, introdução, pode falar. a Maria Helena mandou uma pergunta aqui. Tá. Ela perguntou como eu consigo aproveitar o conteúdo de um artigo que ultrapassa o período de sugestão, que é de no máximo 5 anos atrás. Como eu consigo aproveitar um artigo que foi publicado há mais de anos? É isso? No máximo de 5 anos atrás. Para poder incorporar? Deixa eu olhar aqui. Ana? Olá, Maria. É porque, assim, eu estou construindo meu TCC, só que todos os orientandos falam para a gente buscar artigos de no mínimo 5 anos atrás, né? Sim. Só que eu Sim, achei um entendi. artigo que realmente era muito bom, só que, assim, eu não posso utilizar, eu queria saber uma forma de eu aproveitar esse conteúdo, porque, tipo assim, é o que eu realmente busco no meu TCC, só que é de 2006. Tá. Você pode aproveitar da seguinte forma. Você pode trazer na sua introdução que existem evidências sobre aquele tema, mas são antigas. E você cita esse artigo de 2006. Porque no resultado propriamente dito, você não poderia estar inserindo. Se você delimitar que são as publicações dos últimos 3, 4 anos, 5 anos, no resultado da sua revisão, você não poderia estar colocando. Mas você pode tanto trabalhar com esse artigo que tem um resultado interessante, ou na introdução, ou na sua discussão. Não é revisão, é um artigo de pesquisa. E você quer usar ele em alguma parte do artigo, né, do seu TCC. Pode usar na introdução, agora ressaltando que a evidência ela é de 2006. Você, por exemplo, não poderia estar escrevendo que é uma evidência recente, porque não é recente. Então, você pode usar. E você pode dizer, a última evidência sobre o tema foi publicado, né, justamente em 2006. Trazer um contexto no seu texto que enfatize isso. A classificação do periódico, ela se dá os critérios que o MEC ele tem, né? Assim, por exemplo, ele verifica a quantidade de artigos publicados, mas para eles é quantidade de citações. Então, geralmente, quando a gente está fazendo um artigo científico, também é legal que a gente cite publicações da revista que a gente está querendo inserir o artigo, tá? Seja ele de pesquisa ou de revisão. É uma dica que eu dou também. Pelo menos coloquem alguns artigos científicos dessa revista que vocês pretendem submeter. E aí, eles observam sempre isso. Quantos artigos publicados, quantos artigos foram citados, porque quanto maior a quantidade de citações daquela revista, melhor para ela e melhor a sua classificação. Hoje eles estão observando tanto essa questão de citações, tá? Como também de relevância para a prática. Só que tem viés, porque o que eu considero relevante pode não ser relevante para a Isabelle. E é de maneira contrária. Então, existe sempre um problema nessa questão de classificação. Lá fora, não é tão comum existir classificação do artigo. Se você publicou ou não. Mas eles olham o nome da revista, porque o nome da revista vai fazer muita diferença na prática. Então, hoje a gente tem revistas muito consolidadas na saúde, e trazendo para a nossa parte, né, enfermagem, biomedicina e farmácia. Tem a PLOS ONE, a PLOS ONE é uma editora, na verdade. Não sei se vocês já falaram dessa revista. PLOS ONE. Já ouviram falar? É uma editora, na verdade, e é que ela tem diversas revistas. E é uma das melhores do mundo.
mas também tem outras que são referências mundiais. Lá fora eles consideram mais essa questão de referência. Respondi? Sim, Carol. Bora lá. Ó. E depois a gente tem que inserir todas as informações relacionadas a métodos. Esse fluxogramazinho é algo que o próprio Prisma solicita que a gente insira, é obrigatório. Ele nos traz também o modelo. E aí a gente começa, né, a trabalhar a disposição dos resultados de acordo com o tipo de estudo, então difere, né, quando é uma revisão, quando é um artigo de pesquisa, sempre tem que existir um quadro, por exemplo, para demonstrar os resultados daqueles estudos, e a discussão, existem diversas formas de a gente poder trabalhar. Então, na discussão de um artigo, a gente pode contextualizar dividindo sobre subtemas, podemos comparar evidências desses artigos, né, se foram contraditórias ou não. O que importa é que a gente discutir, mas além de discutir, explicar o porquê pode estar acontecendo esse evento. E na conclusão, como as meninas até fizeram nesse artigo, ó, elas resolveram dividir. Tinha estudo já publicado com a Covid-19, foram poucos, mas já existiam. Então, elas colocaram uma sessão para a Covid-19, uma sessão para a SARS e uma sessão para a MERS. E aí elas fizeram comparações. E a conclusão foi justamente baseada no que elas identificaram, uma conclusão justificando o que foi identificado nos estudos, e elas trouxeram sugestões inclusive para a questão de formulação de políticas direcionadas para a saúde mental em tempos de pandemia. E foi algo que foi muito elogiado pelos. A conclusão, ela traz uma justificativa importante para que seja investigado esse tema na população que está com Covid, seja eles profissionais ou algo do tipo, tá? E eu deixo, gente, essa imagem aqui que ela é mundialmente, né, comentada, vamos dizer assim, ilustrada em qualquer palestra quando a gente conversa sobre artigos científicos. Por quê? Até o artigo ser aceito, propriamente dito, nós passamos por diversos desafios, diversos problemas, assim, que se você quiser chamar de problema, diversas possibilidades também de a gente não conseguir concluí-lo. Mas até ele ser aceito é um trabalho muito duro, porque demanda foco, persistência, vontade, querer fazer. Às vezes a gente não está acostumado, porque vem de uma perspectiva de ensino médio, em que não pratica escrita, e no ensino superior a gente precisa praticar escrita, porque é algo necessário na nossa prática, enquanto um profissional que tem nível superior. E essa ilustração, ela reflete muito bem isso. A gente vai ter um paper aceito? Vai ter um artigo aceito, mas você vai enfrentar alguns desafios nesse momento. E eu quero também deixar enfático. Vocês nunca têm que colocar na cabeça que um artigo ele é feito sozinho, porque ele não é. Você tem que ter parceiros, você tem que ter colegas, você tem que ter amigos para poder produzir o seu artigo. As meninas que fizeram o artigo sobre Covid e doenças mentais, elas fizeram e desenvolveram uma amizade, porque uma trabalhou junto com a outra. Elas sabem quais foram os resultados do trabalho, elas fizeram em conjunto, elas dividiram o trabalho, e fluiu, e deu certo. Inclusive, elas fizeram em 2 meses essa publicação. Isso é só para enfatizar que o trabalho em equipe, ele é fundamental para que o trabalho seja aceito. E aí são as referências que eu usei. São 2 artigos, 2 livros, desculpem, muito bons mesmo. Eu acho que tem ainda como achar eles aí na internet. Eu acredito que eu também tenha o PDF, eu posso mandar por Isabelle. Facilitam bastante a nossa leitura, aguça bastante como a gente deve estar escrevendo. Então, facilita muito enquanto profissional, tá bom? E eu agradeço bastante pelo convite, mais uma vez. Eu espero que tenha sido proveitoso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. É o meu e-mail também. E aí, se vocês quiserem mandar alguma questão, pedir algum material, eu posso estar disponibilizando também, não tem problema nenhum com isso. A gente está aqui para dividir figurinhas, afinal de contas, todos nós faremos parte de um meio científico por aí. Nessa questão do peso do periódico, a verdade é que artigo de revisão tem menos peso do que artigo de estudo de caso não é verdade, João. Eu não gosto de pensar nisso. Eu acho que cada tipo de estudo, cada tipo de artigo, ele tem a sua grande importância, porque um estudo de caso,
ele é feito justamente por quê? Porque você identificou uma particularidade, e é raro, ou então é muito novo, e não tem nada publicado. Então, ele é inovador, ele é importante. Mas a revisão, se você fizer bem feito, obviamente, né, para não ser criticado também, ela é tão importante quanto o estudo de caso, porque ela resgata todo o contexto de uma rede de conhecimento, todo um contexto do que tem sido publicado sobre aquele tema. E isso fortalece, inclusive, as nossas ideias enquanto profissional. Tem coisas que a gente lê no livro e está na aula do professor, que às vezes não é 100% do que está sendo desenvolvido de conhecimento. Só no artigo científico é o mais atual. Inclusive, quando a gente coloca um artigo para realização de leitura, para, sei lá, fazer uma resenha, é porque a gente sabe que precisa de maior leitura sobre o tema e que, às vezes, a nossa aula ela não suporta. Então, o artigo ele vem como esse suporte. E nunca menospreze uma revisão da literatura, porque dá trabalho, né, Isabelle? Dá trabalho, tem um revisão importante, e ela traz evidência porque eu vou usar uma visão para melhorar a minha prática. Caiu aqui rapidinho, de novo. Bem, estão me ouvindo? Só li a última pergunta, eu acho que foi dos autores. Pronto. Não haveria problema desde que a citação que você quer inserir, ela seja uma citação de alguém com expertise na área. Existem autores, gente, que não tem como nós deixarmos de citá-lo. É impossível. E, por exemplo, quando é a primeira publicação daquele tema, então você não tem como deixar de citar ele. Você precisa também citar. Inclusive, tem revisores que solicitam que a gente cite aquele autor que já é um pouco mais antigo. Então, não haveria problema, desde que ele seja justificado, seja uma referência, né, justamente de alguém que publica muito sobre o tema. Então, não haveria problema nenhum. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, acho que era só isso. Em nome da direção da LAPEC, eu agradeço a sua disponibilidade, Carol, e achei algo muito válido que você falou sobre a questão de trabalhar em conjunto no artigo, até porque eu estou sofrendo um pouquinho em desenvolver o meu artigo. Isabelle? Será que fui eu que caí? Será que fui eu? Deixa eu ver. Isabelle? Eu acho que deve ter caído para ela. Foi a minha que Caiu? Ah, eu pensei que tinha sido eu, que já caí 4 vezes aqui. Sim, foi a minha que caiu. Estão me ouvindo agora? Carol? Tô ouvindo. Ah, tá certo. Eu pensei que a minha internet tinha caído de novo.
Mas é isso, Carol. Obrigado pela disponibilidade. E Eu que o que agradeço pelo convite mais precisar uma em vez. relação a você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer o possível. E eu vou mandar no chat. Todo mundo que puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Isa, você consegue tirar foto? Consigo sim, querer. Pronto. Dá o sinal aí, tira a foto da gente. Calma. Tá. Já foi? Isa? Confirma aí se a foto tirou. Tá. Deixa eu ver, eu também tentei tirar a foto aqui. A minha foto foi, viu? A mim. A minha foto foi. Então é isso, né? Bora finalizar. Eu também tô agradecendo aqui a Ana, né, pela excelente aula. Desculpa aí pela minha ausência, não estou muito bem, como eu disse no início aí. Eu tô com um semblante horrível, por sinal, mas foi uma aula aí bastante proveitosa e espero que a gente marque outras aulas aí ao decorrer do tempo, tá bom? Ah, tá ótimo, podem convidar. Adoro discutir, gente. É maravilhoso, viu? A Eu gente estou tem vaga aí disponível. na nossa agenda ainda, a gente vai conversar. Pronto, tudo certo. Tá. Pessoal, obrigado aí. Só reforçando, Maria Helena postou aí o formulário. É bom todo mundo ir lá para garantir aí o seu certificado, né? A sua presença. E agradeço mais uma vez a presença de todos. Espero que na próxima aula tenha mais ligantes, né? Para a gente estar aí passando mais conhecimento para mais pessoas e fazer ciência, porque esse é o nosso objetivo, é fazer ciência, é publicar artigo, e é isso aí, viu? Muito obrigado mais uma vez.